E essa vai ser minha primeira tentativa de fazer um review para o canal. E o review completo, eu escolhi essa série que eu assisti faz um tempinho já. Já são 2 temporadas que eles têm, chama Physical 100 ou Desafio do 100 em português. Novamente uma série coreana, estou falando muito da série coreana, mas essa eu assisti, é bem legal. Porque a proposta deles é diferente. Tem uma outra série americana que eu gostava, eu gosto dessas atividades de competição e tudo mais. A outra era o Stallone, era o diretor, ou alguma coisa assim. Era Ultimate Beastmaster. Muito boa, eu gostei da primeira temporada. Aí a segunda e a terceira ficou meio maçante, ficou meio que a mesma coisa. Então acabou ficando cansativo. Mas essa aqui, a proposta é diferente, né? Porque além de trazer homens e mulheres, qual que é a proposta do programa? Né? Qual que é a grande diferença do negócio? Eles trouxeram para o programa pessoas de vários biotipos físicos diferentes. Então tem pessoa, né, não é gorda, né, mas tipo, forte, tem mais acima do peso, mas acima do peso assim, não é acima do peso sedentário, né? Acima do peso o cara tipo, é lutador, sei lá, ator, é esse tipo de coisa. Tem atleta profissional, lutador, tem um lutador famoso, né, na primeira temporada. Na segunda também. Na segunda tem um lutador famoso. Os nomes são complicados porque são coreanos, eu não sou tão bom assim com o nome. Mas tem os destaques. Tem um cara que eu esperava muito dele, que quando ele chega assim, todo mundo fala, nossa, não acredito que ele vem aqui. E, pô, não vou lembrar o nome dele agora, vou colocar aqui na edição, mas o cara, quando ele chegou assim, eu falei, caraca, bicho, esse aí ele vai ganhar, porque o cara é o bichão mesmo, porque todo mundo chegou, foi impressionante. Você vai ver no primeiro episódio. E aí começa, né? São atividades, né, disputas físicas, e aí varia. A primeira competição eles fazem para alguém ter uma vantagem. E qual que foi? É ficar pendurado, não é uma gaiola, né? Eles separaram 50-50, e aí, tipo, você fica pendurado. É um negócio que ele vai ficar suspenso assim, você fica pendurado, quem aguentar mais, obviamente, vai ter o benefício aí. E aí, beleza, passa a primeira prova, o pessoal vai aguentando bastante até. E qual que é o benefício, né? Quem ganha, eles vão dividir em 50-50, são 100 pessoas no total, por isso desafios do 100. 50 melhores têm direito a escolher primeiro quem eles vão querer enfrentar na próxima tarefa. E aí a próxima tarefa é desafio direto, já, né? Já é um combate. E aí são 3 arenas diferentes. O desafio tem uma bola que eles colocam no meio do campo. E aí são 3 arenas. Acho que na primeira. São 3 arenas? Ou são 2 arenas? Acho que são 2 só. Na primeira temporada. Na terceira são 3. E aí a primeira arena. É isso mesmo. Na primeira temporada tem uma arena que é um campo com meio com uma água, assim, um lago, né? Um pântano, não um pântano, mas deu para entender. E aí você tem que pegar a bola, você tem que ficar com a bola até, tipo, quem tiver ao final de 1 minuto e pouco, tocando a bola, segurando a bola, ganha, passa para a próxima etapa. Ah, mas e se tiver os dois segurando ao mesmo tempo? Aí empate e joga mais 1 minuto. E aí vai. O outro campo ele é um gramado sintético e aí tem uns obstáculos, não sei o que, você pode sair correndo. E, pô, essa prova é bem legal. E, pô, o legal dessa série é que, não, assim, tem bastante competidor, né? São 100, então são 50 partidas. Mas não fica tão maçante, porque eles vão passando só os principais. Acho que as que foram mais interessantes. Então você não vai ficar entediado, assim. Tem uma hora que fica meio assim, mas é meio maçante, mas não é tanto assim. É bem legal. O Ultimate Beastmaster é mais maçante porque é toda hora a mesma coisa, entendeu? Aí, beleza. Eliminou alguns e aí vamos para a segunda prova. A segunda prova, que foi a segunda prova da primeira temporada? Essa eu não lembro, não lembrava de verdade. Ah, o que eles fazem? Eles dividem os times via equipe. E aí, assim, eles voltam entre eles e aí eles vão definir os 7 melhores. São 7 melhores? E aí vão formar os times. E aí cada líder pode escolher seu time, né? Eles vão fazendo tipo, as votações e tudo mais. E aí se formam os times e aí vão ter as competições de time. São 2 competições de time. A segunda eu lembro muito bem, eu tô vendo aqui na minha colinha aqui, que é a tela Netflix. A segunda eu lembro muito bem que era um barco viking, que eles tinham que empurrar até o final.
E aí você tem que colocar o peso dentro, não sei o que, para poder empurrar o negócio. Aí você desenterrava. É bem legal, é bem legal. A tarefa é muito bem imaginada. E aí vai indo, e aí chega as últimas competições, tem pouca gente, acho que são 5. E aí vai fazendo prova, eliminando até sobrar um, e aí é o campeão. É bem legal, gostei pra caramba dessa série. Primeira temporada só tem coreano, a primeira e a segunda. Esse é meio que um spoiler, né? Porque eles falaram que vai vir uma terceira. Então não é spoiler, né? Vocês já falaram. Vai vir uma terceira aí que vai incluir a Ásia inteira. Isso aí vai ser legal pra caramba. Mas assim, tem coreano, mas tem estrangeiros também, né? Que participam. Estrangeiro que fala assim, tipo, né? Pessoal do não asiático. Tem um ou outro. Na segunda temporada eu gostei pra caramba. Já foi o review completo, né? A segunda temporada eu gostei pra caramba. Mesma coisa, eles trouxeram gente nova. Trouxeram um participante da primeira temporada, né? Então, se você não assistiu, vale a pena. O nome eu não vou falar porque eu não sei, né? Posso falar errado aqui, eu tô com medo de falar o nome errado dos caras. E aí você fala, pô, mas ele, né? Meio surpreendente, sim, mas trouxeram o cara. E aí a primeira prova, eu achei que ia ser a mesma coisa. Falei, vai ser a mesma coisa da primeira temporada. Não, eles inovaram. Eles fizeram as tarefas diferentes. Isso aí eu achei bem legal. Criatividade, né? É o que eu espero. A primeira prova foi um desafio na esteira. Então você vai dar um sprint de 7 minutos. E aí quem correu mais vai ter... vai passando de fase até tipo, a terceira fase. E aí você fala, pô, mas esteira. Esteira é fácil, você controla lá no botão, né? Não sei o que. Não é essa esteira. É a esteira mecânica. A esteira mecânica é diferente. Você faz a força para o negócio girar. Eu nunca corri numa dessa, mas eu sempre tive curiosidade. Eu gosto de esporte, então eu até quando eu vi os tempos da galera e tal, tentei bater o tempo deles para ver em qual posição ficaria lá no ranking. Não corri os três sprints, mas eu corri a primeira e fui teria ficado só entre os 50 últimos na primeira vez. Depois eu melhorei, mas não é o foco do vídeo. Então, aí ocorre essa prova, aí vem a questão de novo de poder escolher, né, o líder ter a vantagem, os 50 primeiros ter a vantagem. E aí vamos ver, questão de prova, mudaram todas as provas, isso que foi bem legal. A primeira não mudou, eles adicionaram um campo, foi isso que mudou. E aí eles botaram um cage de UFC. Genial, cara, genial. E, pô, tem uma menina casca grossa de verdade, hein? Ninguém esperava. Ela foi e chamou um cara lá e falou, pô, a menina, ela é lutadora. Mulher é foda. E aí, pô, não tenho o que falar. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu fiquei surpreso, eu gostei, eu torci pra ela. E aí, vão passar todo mundo. Vai ficar os 50. E aí vem a questão de escolher de time de novo. Aí escolhe o time. Aí um time é eliminado. Aí tem uma prova da mina. Na mina não, que eles têm que juntar quem junta mais saco de areia, né, no negócio, num canto, aí vai eliminando. Que mais? Depois dessa, teve uma repescagem nessa temporada. Então teve a repescagem, tem uma outra prova depois da repescagem. Aí na repescagem vem um time que eles montaram da repescagem, que foi o melhor time. É impressionante. O melhor time foi o dos caras da repescagem. E na repescagem aconteceu uma coisa que, pô, os dois últimos que batalharam, né, para conseguir a vaga, o que ganhou não chamou o outro cara. E todo mundo tava esperando, pô, vai chamar o cara, né, não sei o que, mas não chamou, não. Não chamou, deu dó, mas dá para entender, porque o time que ele montou, complicado, não tinha como. Foi o Dream Team que eles falaram. E realmente os caras mandaram muito bem. E aí vem a próxima prova, que era uma prova na mina. Eles tinham que encher o carrinho de saco de areia e ficar cruzando. E eram duas pessoas que faziam isso, né? E primeiro ia uma, voltava e depois a outra fazia o mesmo esquema. Então foi uma prova bem surpreendente. Pô, assim, não era uma prova só. Eram divididas em 3 etapas essa prova, na verdade. Aí a primeira era essa, então valia uma pontuação. Tinha uma outra que eles tinham que cruzar chutando uma caixa para o outro lado. Era uma outra pontuação. E tinha uma terceira prova. A terceira prova eu não me lembro muito bem. Mas resumidamente eram essas aí. Desculpa aí faltando informação no review, né? Mas tudo bem.
E aí, o que aconteceu? Aí depois disso, teve eliminação, prova de eliminar uns dos outros. Então o time lutava contra si. Então o Dream Team foi todo mundo um contra o outro para poder, tipo, chegar na final. Aí a final foram mais provas, até chegar à prova final, e aí decidiu o campeão. Na segunda temporada foi mais recente, então eu lembro de alguns personagens, né? Teve o Thanos, que é um fisiculturista coreano bem conhecido. Teve um lutador, pô, mas não lembro o nome. Era o Zumbi coreano, o apelido dele no UFC. O nome de fato não lembro. Outro não é Thanos o nome do cara, mas eu lembro que o apelido é bem conhecido, bem fácil de lembrar. Então teve bastante gente assim. Pô, vale a pena. Vale a pena. Resumindo, a série é muito legal, vale a pena. Eu curti bastante o resultado e tudo mais. A dinâmica é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Pô, de tudo, assim, de tudo que eu assisti, eu achei essa mais legal. Exatamente por terem pessoas dos mais diferentes tipos de campos. Né? Tem policial, tem bandido não tem, mas tem dançarino, tem ator, jogador de beisebol, tem tudo que você puder imaginar vai ter disputando essa competição. E eu acho que você vai se impressionar também com a qualidade que os coreanos estão fazendo ultimamente. Pelo amor de Deus, não dá para brincar com eles. Eles estão batendo de frente com os americanos, de qualidade assim de produção. Né? Então, fica aí a dica, fica aí o review. Desafio do 100 ou Physical 100 se estiver procurando em inglês. Não esquece de curtir, comenta aí se você assistiu, se você curtiu. E é isso, até a próxima.